todo o capítulo para mostrar que essa passagem destaca a importância de obediência às instruções divinas. Ele foi lá por quê? Por uma ordem do Senhor, por uma palavra do Senhor. Então ele foi um enviado do próprio Deus. Deus ordenou aquele profeta que ele fosse lá e profetizasse. Então ele recebeu uma palavra, só que ele recebeu instruções. Então nós vemos que estava vendo Jeroboão estava sacrificando, aos ídolos. Então nós vemos a gravidade da idolatria e que ele se afastou de Deus. Então nós vemos que além disso mostra como Deus pode usar profetas para confrontar líderes que se desviam do caminho certo. Jeroboão veio de uma família que conhecia o Senhor. Ele era filho de Salomão. Tinha um avô que era Davi. Então tinha Davi, o pai Salomão, e Jeroboão, que ficou no lugar de Salomão para reinar. Só que ele começou a se afastar do Senhor. Começou a queimar incensos para os postos ídolos. O seu coração se corrompeu. Então o Senhor ordenou a esse profeta para ir até lá e profetizar contra o altar. Porque quando Deus levanta um povo, é para que esse povo esteja inteiramente adorando a Ele e não a outros deuses. Deus, Ele deu o reino para Davi, depois deu o reino para seu filho Salomão e depois para Jeroboão, filho de Salomão, para reinar sobre o povo de Israel. Só que o seu coração se afastou do Senhor, foi levado por outras pessoas. Os laços que foram criados. Então começou-se a adorar-se a outros deuses. Agora esse capítulo 13 nos serve como um lembrete poderoso para nós seguirmos a vontade de Deus de uma maneira inteiramente em obediência e completarmos a carreira que nos está proposta, que Deus preparou cada um de nós, independente de circunstâncias e de pressões externas. O coração começou desde seu pai, Salomão. No final começou a se desviar por causa dos muitos casamentos que ele teve. Casar com mulheres estranhas que serviam a outros deuses. Então o seu coração começou a se corromper também. E depois o filho acabou indo pelo mesmo caminho e sacrificando a ídolos, levantando altares no lugar de adorar o Senhor, adorar outros deuses. E sabe que Deus tem ciúmes pelo seu povo. Ele tem ciúmes, porque o seu povo lhe pertence. Então ele não quer que as pessoas estejam trocando ele por outros deuses. Ele não admite isso. Ele não admite que você deixe uma vez conhecer o Senhor e aí então começa a abandonar o Senhor e usa o território onde Deus te colocou para sacrificar a outros deuses. Então por isso que Deus mandou esse homem de Deus, que não tem o nome dele, para profetizar contra o altar. Agora, é um exemplo bem vivido da autoridade divina sobre os seres humanos,
e as consequências que vêm por a pessoa desobedecer às diretrizes e à ordem do Senhor. Muitas vezes vem perseguições, pressões, mas isso não é motivo para se ceder, para abandonar o Senhor ou negar o nome do Senhor e começar a adorar e servir a outros deuses. Desde que nós conhecemos as verdades de Deus, nós não podemos dizer amanhã, mas não era isso mesmo que eu queria para a minha vida. Não, Jesus nos comprou na cruz com seu precioso sangue e nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Agora, Deus não admite que outros deuses se levantam no seu lugar. Por isso que ele mandou esse profeta profetizar contra o altar. E esse profeta foi profetizar e Jeroboão estava lá com a mão lá no altar, né? E o profeta profetizou contra o altar. E o rei se irou, porque o profeta estava confrontando ele, o rei, e estendeu a mão, prendei-o. No que ele fez isso, a sua mão ficou paralisada, ele não conseguia recolher as mãos. O altar se fendeu, as cinzas se derramaram, como havia se profetizado. E o que aconteceu com o rei? Interessante que o rei, quando ele pediu para o profeta clamar a Deus, ele não clamou assim: clama ao Senhor, meu Deus, o nosso Deus. Ele falou: clama ao teu Deus. O coração dele já não estava mais com Deus há muito tempo. Não é? Acha, João, que está esse versículo que eu estou falando? Que ele falou: clamou, clama ao teu Deus. 3. É mesmo? Versículo 6. Então disse o rei ao homem de Deus: implora a favor do Senhor teu Deus. Ele era uma pessoa que conheceu o Senhor através de seu pai Salomão. Ele devia dizer assim: olha, clama ao Senhor nosso Deus, ou clama ao Senhor o meu Deus. O Senhor não estava ocupando o coração dele. Clama, falou o profeta, clama ao Senhor teu Deus. Muda totalmente. Uma pessoa que não se arrependeu. Ele podia ter oportunidade, quando a mão dele ficou esticada, ele não conseguia recolher, ele podia naquele exato momento se arrepender e dizer: ó, profeta, clama ao Senhor, o meu Deus, para que eu possa voltar na minha mão, voltar aos movimentos normais. Ele falou: clama ao Senhor teu Deus. As pessoas, quando abandonam o Senhor, deixam o Senhor, ficam vazias. Você sabe que a pior coisa é aquele que conhece a verdade e se afasta da verdade. Esse é mais ímpio do que qualquer ímpio. Ímpio é aquele que um dia conheceu as verdades de Deus e estão trocando o Senhor pelos ídolos,